A guerra no Rio. O crime venceu, o Estado perdeu. Começa agora JBR News. O deputado Paulderney Avelino, do União Brasil do Amazonas, conta sobre um tipo de crime que vai se tornando comum na região amazônica brasileira: a pirataria nos rios. Os criminosos ficam à espreita nas margens do rio ou em rios menores e abordam as grandes chatas que fazem o transporte de carga fluvial pela região amazônica. Ali o rio é a grande estrada que existe. Então, esses criminosos avançam ali, abordam essas embarcações e roubam as grandes cargas que são ali transportadas. Tudo isso é feito ali pelo crime organizado. Não somente as grandes facções criminosas, como o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, etc., mas agora facções que existem, que são locais, que são regionais, como no caso do Amazonas, a Família do Norte. Paulderney Avelino conta essa história para mostrar como o crime se espalhou pelo país. Todos os estados brasileiros hoje vivem situação de insegurança e tem boa parte da sua realidade, da sua situação dominada pelo crime organizado. O que aconteceu na terça-feira no Rio de Janeiro, como consequência da mega operação do governo do estado do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, é somente o ponto mais agudo de um problema que agora já não é mais um problema localizado, já não é um problema localizado há muito tempo. A mega operação resultou até agora em 64 mortos, sendo 4 policiais entre essas mortes, mas esse número pode aumentar muito mais, porque agora de manhã já se fala em 50 corpos que tinham sido encontrados ali na região ao redor dos 2 complexos que não estão nessa contabilidade oficial. Um problema grave, uma tragédia grande. O Rio viveu um dia inteiro de guerra absoluta e não há nenhum outro adjetivo, nenhuma outra palavra para definir o que aconteceu no Rio que não seja guerra. Guerra e infelizmente guerra tendo esse outro lado do morro, esse outro lado do crime também muito equipado, com equipamentos extremamente sofisticados. Agora, o que aconteceu ali mostra como a coisa não hoje se resume a um problema do Rio de Janeiro, um problema que os policiais do Rio, o governo do Rio, etc., vão conseguir resolver sozinhos. Nas apreensões de armas, foram encontradas armas com origem de diversos outros estados brasileiros, o que mostra esse caso que vai se tornando grave. O crime tornou-se transnacional, como observa o cientista político André César numa conversa com o JBR News. Então, o que acontece hoje no Rio não acontece somente apenas lá, as conexões estão em todos os estados, e o exemplo da situação no Amazonas, levantado pelo deputado Paulderney Avelino, mostra como isso acontece. O crime organizado espalhou-se pelo país inteiro. Não há nenhum estado onde hoje ele não esteja presente em maior ou menor grau. Isso daí exige, portanto, uma mudança de fato na forma como o Brasil irá combater essa que hoje é, sem dúvida nenhuma, a sua grande doença. É preciso, então, estabelecer de alguma forma
um combate nacional, uma forma nacional, uma discussão entre as diversas polícias, uma integração entre todas as polícias, movimentos de inteligência que sejam capazes de encontrar essas conexões entre os próprios estados e, principalmente, é preciso entender que não é lá nos complexos do Alemão, da Penha ou qualquer outro desses lugares da periferia, do morro, e que está o comando do crime organizado. Enquanto não se encontrar esse comando engravatado, esse comando de paletó, que realmente é o comando hoje do crime organizado, e entender até que ponto ele se entranhou nas políticas, nas administrações locais, nas empresas, etc., o Brasil não vai ser capaz de se curar dessa grave doença que se instalou, que se abateu sobre o país, que tem ali o que aconteceu no Rio de Janeiro como ponto mais agudo. E também um outro problema que acontece, que a gente verificou após os acontecimentos dessa terça-feira, que é o jogo de empurra. Da forma como a segurança é dividida no Brasil, esse combate policial mais ostensivo, essa ação policial mais ostensiva, ela é das polícias militares, ela, portanto, é responsabilidade do governo estadual. E aí, numa situação grave como essa, começa-se esse jogo de empurra. O governo estadual acusa o governo federal de omissão, o governo federal responde acusando o governo estadual, ou seja, isso daí não vai se resolver dessa forma. Ou se sai dessa briga política, dessa briga partidária que tenta, nesses momentos, tirar dividendo político do que acontece, ou se sai disso, ou se realmente consegue fazer uma grande discussão que ultrapasse essas disputas político-partidárias, ou nós vamos sucumbir. Há um exemplo na história brasileira em que isso aconteceu, que foi na saúde pública durante a Constituinte brasileira entre 1987 e 1988. Médicos sanitaristas ligados a todos os partidos políticos da época criaram, naquela época, o Sistema Único de Saúde. Esqueceram as suas divergências políticas. Naquele momento se uniram e criaram esse que é um dos capítulos mais bonitos da Constituição brasileira. Agora, talvez, para resolver essa grave doença da segurança pública brasileira, talvez seja preciso uma união parecida. Será que ela vai acontecer a um ano da eleição presidencial, ou vamos ficar nesse embate político enquanto pessoas morrem nessa verdadeira guerra? Essa é a grande questão. A gente aqui vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. E se você gostou desse conteúdo, apesar dele ser muito grave, muito sério, mas se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.